que quando alguém provável não se manifesta, Deus faz uma improvável aparecer. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Substituta não, escolhida. Para você guardar isso daqui, eu sei que tem mulher de Deus nesse lugar. Para você guardar isso daqui, diga para quem está do seu lado: substituta não. Diga com autoridade: escolhida. Essa é você. Escute, o livro de Esther, capítulo 6, que nós lemos aqui, conta-nos uma história muito conhecida e é a respeito de Esther. Quem nunca ouviu falar de Esther? Quem nunca conheceu ou sabe de cor a história de Esther? Eu quero que você preste bastante atenção para que você entenda o que Deus está dizendo. E quando a gente começa a estudar o livro de Esther, você vê que no início, na verdade, não começa a falar de Esther. A gente vê que existe um contexto. E Esther entra depois no contexto. E o que está acontecendo? Rapidamente para você entender. É tempo de festa. Porque o rei que estava governando sobre aquele tempo, ele decide fazer muitos dias de festa. É o que você precisa saber para entender. São dias de festa. E como todo rei tem uma rainha, existia uma rainha. E essa rainha se chama Vasti. E agora o rei está alterado e ele decide mostrar quem ele tinha do lado para os seus súditos. E o texto diz que agora Vasti é chamada para ir até o rei. Quando ela é chamada, ela nega. E eu não vim aqui pregar sobre Vasti, mas eu preciso que você entenda. Eu estou dizendo que agora o rei está chamando alguém que é completamente provável. Diga comigo: provável. Vasti tinha uma glória que não era dela, mas estava com ela, porque ela era a esposa do rei. Só que ela se nega a ir quando ela precisa ir. Então eu estou falando de uma pessoa que é provável, que tem coroa, tem patente, tem posição, tem cadeira, mas se recusa. Eu vou repetir. Ela tem até postura de rainha, coroa, cadeira, posição, mas não vai. Porque o que eu entendo que está acontecendo aqui é que alguém que tem tudo isso só usa quando ela acha que tem que ser usado. Então quando ela é chamada, ela não vai. Aí o que acontece? Um problema gera-se no meio do governo. Porque tem gente que vai olhar para o rei e vai falar assim: não dá, rei. Porque a postura que ela está tendo vai influenciar outras mulheres. Porque só usa a coroa quando quer, só usa a cadeira quando quer, só usa a posição quando quer. E é provável para isso. Aí um problema acontece, um problema aparece. E aí, Carol, e qual é o problema dessa história? É que quando alguém provável não se manifesta, Deus faz uma improvável aparecer. Então alguém que é completamente provável não vai. E aqui, gente, o reino é assim. Tu pode ter postura, posição, coroa, você não decide quando usa. Não decide. Você pode ter postura, posição, coroa e até status. Não adianta, você não decide. Quando o reino manda, você vai. Quando o reino direciona, você vai. Não é você que escolhe, é o reino que escolhe. É o que a gente vive. Aí o que acontece? Quem é provável sai. Aí agora que aparece Esther. Porque o rei precisa tomar uma atitude. Vasti sai da cadeira, o lugar fica vazio e agora ele decide. Todo rei tem que ter uma rainha, eu preciso que alguém ocupe o lugar. O que acontece? Um concurso começa, uma seleção começa. E aqui a Bíblia começa a falar de Esther. E o que eu quero que você entenda desde já é que alguém improvável apareceu no meio da história. Quando Esther agora aparece, a Bíblia começa a nos contar a história desta moça. Ela é órfã, ela não tem pai,
ela não tem mãe, ela não tem uma vida normal, ela não é privilegiada. E o texto diz que ela tem um primo, Mardoqueu, que cuida de Esther. E quando agora essa seleção começa, que ela é chamada para ir, algo começa a mexer comigo, porque Mardoqueu vai dar um conselho a Esther. Vai ouvindo a história que você já vai engatar. E qual é o conselho que ele dá? Ele vai dizer assim: escute isso, Esther, quando você chegar lá dentro, não conte de onde você é. Só que calma aí, gente. Mardoqueu já está olhando lá na frente o que vai acontecer. Ele está dizendo, quando você chegar lá dentro. Só que ele está dizendo isso para alguém que é improvável, carrega dores, não tem privilégio. Então o que eu entendo disso aqui? Que quem convive com Esther não olha o que ela vive agora. Quem convive com Esther está olhando o que vai acontecer amanhã. Para você entender o que eu estou pregando, diga para sua amiga que está do seu lado assim com muito amor, diga: no final do culto, tira uma selfie comigo. Você está rindo, mas vamos ver se você é espiritual para entender. Sabe qual é o nosso problema? É olhar a nossa irmã que está do nosso lado e achar que a vida dela vai continuar como está para sempre. A gente olha e fala assim: é só mais um culto. Quem é essa irmã que aqui? Eu estou nem aí para quem é que está do meu lado. Deus está dizendo: você não sabe a honra que eu te dei de sentar do lado dessa mulher. Você não sabe a honra que eu te dei de estar do lado dessa mulher. Como assim, Carol? A gente não sabe, mas tem gente do nosso lado que hoje está aqui, mas amanhã Deus vai fazer alguma coisa. Por isso, tira uma foto com ela, aproveita. Aproveita. Sabe por quê, gente? Ele vai dizer assim, ó: quando tu chegar lá, ele já sabe. E eu vou te dar um conselho: para de reclamar de gente que foi embora da sua vida. Ande com pessoas que acreditam não no que está acontecendo, mas no que Deus pode fazer por você. Deus está dizendo: anda com gente ligada. Ele sabe, ele acredita. Carol, por quê? Porque gente do céu tem que andar com gente do céu. E eu vou te explicar o motivo. Minha filha, nem da terra você é. Aí você fica dependente da terra, querendo a terra. E o que é querendo a terra? A aprovação da terra. Quando alguém olha para você e diz assim: eu não sei se vai acontecer. O problema é teu se tu não sabe. Eu não sou nem daqui. Eu estou ligada no céu, acredito no céu e no que o céu vai fazer na minha vida e na sua vida. Então anda com gente que entende do propósito. A gente reclama que algumas pessoas vão embora. Deus está dizendo: eu vou colocar do teu lado gente que já tem visão para ver o que eu vou fazer e acredita, torce e tá com você. Aí ele diz assim: eu já sei o que vai acontecer. Tu vai chegar lá dentro. Mas não tinha pai, não tinha mãe, não tinha privilégio. Tinha alguém dizendo: tu vai chegar lá dentro. Passou por dores, decepções, ausências e traumas, mas tem alguém dizendo: tu vai chegar lá dentro. E não era sobre ele, era sobre ela. Então eu te deixo mais um conselho: seja esse tipo de amiga. Não só a que escuta que tu vai chegar, mas seja a que vai dizer: eu posso não ir, mas eu acredito que tu vai chegar. Gente, isso aqui é reino. E você vai entender por que eu estou falando isso. Ele diz: quando chega lá, minha filha, tu não conta nada. Fica quieta. Só observa o ambiente. Sabe o que é interessante? É que ela vai. Isso aqui também mexe comigo pelo seguinte: ela tinha ausência de pai e mãe, sim ou não? Aí eu vou te contar. Mas ela vai. Ela tinha trauma na infância, sim ou não? Mas ela vai. Ela tinha privilégios, mas ela vai. E aí eu não entendo, entre aspas, mas existem pessoas aqui que usam o argumento: eu passei tanta coisa lá atrás, Carol.
tantos traumas me atormentam. Você está pregando aí, mas você não sabe. Me bateram, abusaram, sofri. Só que hoje eu não vim cutucar os teus traumas. Hoje eu só vim dizer uma frase: está na hora de ir. Porque não são os seus traumas que vão te paralisar, mas é um Deus que está dizendo: a cadeira já está te esperando. Aí você pensa: Carol, mas eu não consigo nem perdoar, porque eu não consigo nem pensar no que aconteceu. Gente, de verdade, hoje eu não vim virar nada nesse lugar. Hoje é uma noite de tratamento e eu preciso que você receba. Porque não adianta você ser crente cheia, pula roda no culto, mas não vai para o céu porque não perdoa. Então eu vim te pregar uma realidade. Tu pode ajudar a viúva, ajudar o órfão. Tu pode ir em inúmeros lugares que muitas pessoas não querem ir. Você pode pregar, cantar, rodar, sapatear. Se tu não perdoar, você não vai subir. Não vai subir. E sabe o que é interessante? É que ela tinha traumas. E eu não estou desprezando a tua dor, mas eu estou te alertando. A cadeira que te espera cabe quantas pessoas? Diga alto, quantas? Você sabia que quando você não perdoa alguém, você prende essa pessoa no mundo espiritual? Automaticamente você segura ela aqui. Você diz assim, ó: eu não consigo perdoar porque eu não consigo nem enxergar essa pessoa, não consigo nem ver essa pessoa. Ela passa por mim, eu mudo de calçada. Quando eu sinto o cheiro, credo, não estou nem aí, não aguento. Não tem lógica, porque quando você não perdoa, você prende ela aqui. Então calma aí, se tu prendeu ela aqui, tu dorme com ela, acorda com ela, sai com ela. Quando tu vai viajar, minha filha, tu carrega ela. Quando tu vai no cinema, tu leva ela. Por quê? Porque tu prendeu ela aqui. Aí eu te explico, sabe por que algumas mulheres nunca romperam? Porque não soltaram. Eu perguntei a você, a cadeira cabe quantas? Se tu está prendendo alguém, enquanto tu não solta, tu não chega na cadeira. Porque não dá para caber 2, 3, 4, 5 que tu não liberou no mundo espiritual, para sentar contigo nesse novo nível que Deus está querendo te colocar. Então, para explicar o que eu estou dizendo é: enquanto não perdoa, as janelas dos céus não se abrem para te abençoar. Você só vai viver aquilo que Deus tem para você quando você soltar no mundo espiritual. E olha o que ela está fazendo. Quando ela está indo, é como se ela estivesse soltando o que ela passou. Porque você acha mesmo que os traumas não atormentavam Esther? Tipo assim, quem está lá é de tal jeito. Quem está lá viveu tal história. Quem está lá e você está assim, você está assado. Mas a Bíblia diz, ela vai. Quando ela chega, existem outras mulheres. E quando a gente chega no capítulo 2, a gente vai ler uma frase que diz assim, ó: e chegou a vez das moças. Pastora, tem que ter muita maturidade no reino para ler isso daqui. E chegou a vez das moças. Então é como se eu visse Deus olhando e Esther dizendo assim: você vai ver gente ir na tua frente. Ela sabia que a posição era dela? Fisicamente? Não. Ela sabia que era para ela? No espírito, sim. Mas eu vejo o céu testando ela. Tu vai ver gente indo na tua frente primeiro. Pode conferir. Está no capítulo 2. E chegou a vez das moças. E ela está vendo. Ela está vendo gente indo. Ela está vendo gente encontrando o rei primeiro. Ela está vendo gente chegando e sendo vista primeiro que ela. E existia ali um processo para que tudo acontecesse. Porque foram 6 meses de óleo, 6 meses de perfume, sem ter a certeza de que seria para ela, mas ela estava lá. Aí você pensa comigo, de verdade, Deus tem poder suficiente para colocar Esther de uma vez na cadeira, sim ou não? Mas Ele coloca. Primeiro ela entra num processo. E o processo que ela entra, você pode olhar e dizer assim: ah, não, já vai falar de processo. Você precisa começar a mudar a visão do processo. Porque o texto diz que são 6 meses de perfume. Diga perfume.
Eu vou te ensinar a mudar a visão do processo. Quando ela está no processo, 6 meses recebendo perfume, é como se eu visse Deus dizendo: quem é teu pai? Agora, Esther, tu lembra? Vamos trazer para hoje. Na tua infância, tu não teve pai. Não tinha gente para te dar o perfume. Tu não tinha condição de ter um. Então faz o seguinte: recebe 6 meses de perfume agora, porque eu vou te contar quem é o teu pai aqui. Você fica preocupada porque o processo chegou? Deus está dizendo: o processo é para você viver o que lá atrás você não conseguiu viver. Deus está dizendo: é agora que eu te mostro quem é que manda na situação. Não é para você sair correndo.